Agora no Repórter MT eu entrevisto o médico, o Dr. Laerte Bastos Júnior, ele que é médico ginecologista, e a gente vai falar sobre doença sexualmente transmissível. As DSTs, elas ainda são muito persistentes, doutor, por mais que a informação exista, que é necessário o uso de camisinha, né, do preservativo, ir ao médico para acompanhar a saúde, seja ela feminina, masculina, mas no caso aqui a gente está falando da saúde feminina, a gente sabe que mulher cuida mais da saúde do que um homem, isso é dado de pesquisa, né? Mas mesmo assim, as doenças, elas continuam sendo transmitidas e com números que a Organização Mundial da Saúde registrando aumentos em algum caso? Sim, Ana, ainda por incrível que pareça, mesmo no mundo atual, com tanta informação, tanto acesso fácil à mídia social, hoje é difícil uma casa que não tem alguém ou com um celular, alguma coisa que tem acesso à internet, mas as doenças sexualmente transmissíveis ainda têm tido um aumento importante e gritante, né? Eu até fui pesquisar e alguns relatos me assustaram. Por exemplo, o aumento de doença anual de sífilis no Brasil é em torno de 937 mil casos. Isso é muito. Tá? A gonorreia, mais de 1,5 milhão de pessoas são contaminadas pela gonorreia. Seria como se juntasse Cuiabá, Várzea Grande, todo mundo com sífilis, por exemplo? HPV, 685 mil casos novos ao ano, mais ou menos. E assim segue. Então, ainda tem muita gente desinformada, ou se está informada, não leva aquela informação tão a sério para se prevenir, né? Porque com o preservativo a gente consegue evitar todas essas doenças, doutor? O preservativo é o principal método de se evitar doença sexualmente transmissível. E hoje o preservativo a gente encontra no supermercado, nas farmácias, assim, facilmente, de todos os tipos. Na rede pública, você encontra de todos os tipos, para todos os gostos, tudo. E é muito fácil, não é uma coisa cara, né? E doutor, uma vez o Inmetro, o órgão que fiscaliza a qualidade, atestando que aquele preservativo ele tem qualidade, a gente pode confiar, mesmo a gente falar extra fina, preservativo masculino, camisinha extra fina. Pode confiar, se está ferido e atestado pelo Inmetro, o resto são detalhes, são complementos, né, ou com mais lubrificação, ou com um material um pouco mais fino, que melhora a sensibilidade, mas em termos de proteção, todos têm eficácia semelhante, né, através da aprovação do Inmetro. Doutor, você falou em sensibilidade. Pesquisas mostram que realmente o preservativo ele não impede a sensibilidade. Isso é uma questão muito cultural. Na realidade, muitos homens falam, não é igual, você é chupar bala com papel. Bala com papel, essa é a frase mais comum que a gente ouve. Meu marido não quer que eu utilize porque diz que não é a mesma coisa. Na realidade, eu acho que isso vem, como tudo, de um material que era feito mais antigamente. Né? Quando começou com tripa, né? A história do preservativo foi tripa com tripa, e aí foi evoluindo, aí mesmo o látex que era usado era de mais grosso, tudo. Mas hoje, com o advento da tecnologia, praticamente podemos dizer que não tem alteração nenhuma em termos de sensibilidade. Mas como a gente sabe que o cérebro influencia muito, né? Algumas pessoas estão culturalmente habituadas a falar que é ruim e aí acabam nem usando por causa disso, mas a sensibilidade é praticamente a mesma, muito idêntica. O jovem, ele está mais adepto ao uso de preservativo? Não, infelizmente não. Tá? Eu também pesquisando algumas coisas que eu pesquisei esses dias, pra gente conversar sobre, até fiz uma colinha aqui. A gente vê que no comportamento sexual, de 6 de 10 jovens já fez sexo sem proteção. Tá? De 6 entre 10? 6 entre 10. Mais da metade, 60%. 43% não se protege em sexo casual. Então, quer dizer, quando ele tem um negócio que não é programado ali, 43% dos jovens em algum momento já teve uma relação desprotegida. Tá?
O que mais me chamou a atenção de tudo que eu li foi que 21% dos jovens acreditam que existe a cura da AIDS. Nossa, que número considerável e preocupante, hein? Então, se 21% acredita que a AIDS tem cura, ele não tem preocupação em se prevenir. E muitos outros acreditam também, assim, como a AIDS matou muitos dos nossos ídolos, né? Das nossas nós ficamos amedrontados. Ficamos amedrontados, então, mas essa moçada de agora, ela não tem essa... Não presenciou. Não presenciou, porque o tratamento avançou, então as pessoas não ficam mais adoecem como era antes. E isso faz com que o medo também diminua. Você vê que é um assunto fora a época do carnaval, de festas, que não é nem tocado. Nem né? tocado. E aí vem nesse período as campanhas, né? Use camisinha. Sim. Doutor, isso assim, é importante, claro, a informação circular, mas essa insistência do use camisinha, a gente pode sim conseguir mudar algumas atitudes? Nós estamos no carnaval e pouca coisa foi divulgada em relação à proteção. Você não vê mais, antigamente falava de propaganda, todos os canais, todos os rádios que tinha na rede pública, onde você conseguia pegar. Sim. Distribuição, campanha, você nem vê isso. E aí, infelizmente, né, como você disse, os jovens atuais, os adolescentes, eles não têm ninguém um ídolo deles que faleceu, né? Igual você falou, nós temos Fred Mercury, Cazuza, Renato, tínhamos filmes, aquele filme que eu esqueci o nome que o Tom Hanks fez, que era Filadélfia foi um filme impactante. Dia com a Angelina Jolie também, de uma modelo famosíssima. E hoje você não vê mais nada disso. Sim. Mostrava a trajetória, a luta, o sofrimento que era do paciente. Isso, hoje a gente não tem isso. Então, o adolescente, ele vê falar na escola, fala mais ou menos, ele vê falar numa época de carnaval as coisas, mas ele não vê nenhum caso. Na realidade, essa idade, a adolescência, já tem, por característica, banalizar algumas situações, né? Essa situação, então, de não ver, não vivenciar, afasta esse medo. E aí, esse número gritante que 21% acha que tem cura. Né? E aí, agora próxima, acho que semana passada, semana retrasada, houve um burburinho, uma discussão muito grande sobre a gravidez precoce. Sim. Então, se existe a gravidez precoce, porque os jovens estão mantendo relações sexuais sem preservativo. Você vê que esses números que eu falei são números oficiais, são números que eu peguei em sites da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, pesquisas de entidades sérias. Então, não é uma coisa que alguém lá escreveu em um site não São notificações, né, doutor? A partir de notificações, pesquisas para tentar entender o momento atual. Né? Então, se a gente imaginar que 6 de 10 jovens em algum momento desprotegido, 43% não usa preservativo em relação casual e 21% acha que a AIDS não mata. Que quadro preocupante a gente tem. Você está nos assistindo, se tem filho adolescente, bata um papo com seu filho. E aí vem toda essa questão, né? Uma geração que tem uma dificuldade com a camisinha, preservativo, outra que não tem tanto medo de doenças. E aí, em relação à camisinha feminina. A camisinha feminina eu particularmente vi na escola. Ela pegou, doutor, lá ali no consultório chega o paciente e diz: doutor Laerte, olha, a camisinha feminina é uma maravilha, é trem bom pra usar. Olha, eu acho ela até constrangedora. Depois que você me falou, eu fui tentar procurar mentalmente aqui. Eu não me lembro a última paciente que eu atendi que usasse relatou ter usado camisinha feminina. Eu não me lembro. Sinceramente, acho que nos últimos 5 anos ou mais, eu não me lembro de nenhuma paciente que tenha procurado informação, que tenha relatado que usava, nada disso. A camisinha masculina acabou sendo camisinha unissex. Isso. A mulher é mais fácil ela andar com a camisinha masculina na bolsa e exigir do parceiro que ele use o preservativo do que... Os homens estão mais abertos para essa propositura da mulher? Eu acho que a mulher que está mais decidida nessa propositura.
né? Hoje a mulher está mais confiante, mais está segura. mais confiante, mais segura de se impor nessa situação, né? É claro que tem as exceções, tudo, ainda não é uma grande maioria, mas hoje as pacientes mais jovens que você percebe que elas não têm essa vergonha, esse medo de chegar e impor, ó, ou você usa ou não vai ter nada. Elas vão embora. Elas vão embora, entendeu? Então é mais a mulher do que o homem, na realidade, né? Doutor, quais as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns, mais frequentes? As mais comuns são a sífilis, a gonorreia, a AIDS, aí temos o HPV, tem herpes, tem hepatite, tem linfogranuloma. Na realidade nós temos em torno de 10 a 12 doenças, né? Mas as mais comuns é gonorreia, sífilis, AIDS e HPV. Altamente transmissível. Altamente transmissível. Então, numa relação, provavelmente a possibilidade do contágio nessa primeira relação é muito grande. E assim, né, uma pessoa que tem uma doença sexualmente transmissível, ela tem maior facilidade de adquirir a AIDS, tá? Porque é como se essa doença fragilizasse os mecanismos de barreira. Então, a pessoa que tem alguma outra doença, ela está mais propensa a pegar o HIV do que uma paciente que não tem a doença venérea, uma doença sexualmente transmissível. Doutor, por exemplo, a herpes, 80% da população já teve contato com a herpes. Mais ou menos isso. Né? Então, assim, considerando que 80% é quase todo mundo, né? Um número grande. Em algum momento da vida, a herpes se instalou, mas se ela é controlada, então a pessoa está sem... Como que acontece em relação à herpes? Ela está dentro, incubada, e ela vem e ela aparece, mas aí a pessoa tem uma doença sexualmente transmissível ou não? Se ela está controlada, não tem isso de contágio. Se ela está controlada, ela não vai transmitir naquele momento de incubação. A herpes, particularmente falando, ela é transmissível no momento que existem as lesões. Quando ela está atacada. Quando ela está atacada. Seja no lábio, no genital. genital. Genitais, que são os mais comuns, porque o vírus da herpes prefere mucosa, mas não necessariamente só nessas regiões. Você já misturou tudo, na pele, e hoje já não tem mais. Antigamente falava vírus 1, vírus 2, herpes genital. Hoje a gente fala herpes genital, mas é porque é onde está a lesão. A gente nem tenta mais identificar qual que é o vírus, porque já misturou tudo. Não tem, no fundo não tem grande diferença a não ser relato científico, né? Porque o tratamento é o mesmo. Sim. Baseado na mesma premissa. Então, se ela está controlada, não há perigo de contágio. Se você faz um exame de sangue e dá lá que você tem ou teve contato com o vírus da herpes, não quer dizer que você vai transmitir herpes para todo mundo sem estar com a lesão ativa. Né? Lesão ativa, aparente. O problema é que às vezes as lesões são mínimas, não precisa encher de bolinha para você ter manifestado a herpes. Um homem pode ter uma pequena lesão na glande do pênis. E a mulher nem enxergar, pode estar lá com o olhinho grudado ali, não tá vendo. Não enxergar e o cara transmitir. Sim. Então por isso que às vezes a pessoa, quando recebe, é muito comum no consultório, quando a mulher recebe pela primeira vez o diagnóstico de alguma dessas doenças, mesmo que sejam essas doenças que podem ficar incubadas por anos. Sim. E aí vem a parte mais difícil, que a gente não sabe dizer para ela com exatidão em que momento ela contraiu, com qual parceiro ela estava, assim, às vezes ela teve. E às vezes, eu vou falar, às vezes ela tem um único parceiro, mas também não dá para dizer que o cara aprontou naquele momento, porque ele pode ter pego anterior ao relacionamento com ela e trazido para a relação. Então, mas isso é chocante para os pacientes. E a gente tenta explicar isso, principalmente nessas doenças como a herpes. Olha, é ruim, é chato, tudo, mas é uma coisa controlável, tudo, e não quer dizer que você está contaminando todo mundo a qualquer momento. Doutor, o mais difícil de dar a notícia do diagnóstico é o HIV? Ah, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Apesar de, como a gente disse hoje, a gente vê as pessoas que aderem ao tratamento de forma correta, tudo, viverem super bem, o HIV ainda, principalmente para nossa geração, né? É quase que considerado como se fosse uma sentença de morte, né? E aí,
naquele primeiro momento, naquele impacto, é bastante difícil. Porque muitos dos casos, principalmente no caso feminino, ela não espera aquele resultado. Sim. Né? Mas às vezes é exame de rotina. Principalmente pré-natal. Os sintomas ainda não apareceram, não, porque a pessoa pode estar com HIV vírus, e ficar um tempo sem qualquer sintoma. Sem qualquer sintoma, evidente. Ou gritante, né? Uhum. E aí ela vai fazer um exame de rotina e o diagnóstico. É muito difícil. Apesar, como eu disse, hoje a gente sabe que se bem cuidada, a pessoa consegue viver bem, aderindo a todos os tratamentos, tudo, mas é um impacto. Né? Doutor, HIV é diferente da sífilis, gonorreia, por exemplo, quando a pessoa está com o vírus, os sintomas são muito diferentes, né? Sífilis, gonorreia, ele geralmente tem os sintomas que aparecem na região genital. O HIV não necessariamente. O HIV não necessariamente. Né? O HIV, às vezes, por um bom tempo, fica obscuro. Obscuro. E o grande cuidado que tem é que, às vezes, a pessoa tem uma relação desprotegida, corre imediatamente no outro dia no médico e colhe o exame, e aquele exame dá negativo, ela acha que não... Que está tudo bem. Na realidade, tem que voltar depois de 30 dias mais ou menos para fazer, porque tem o que a gente chama de período de janela, né? E às vezes a pessoa se preocupa naquele primeiro momento, pega aquele resultado negativo, relaxa, foi contaminada, não sente nada até aparecer alguma coisa. Quais são os sintomas mais comuns, mais relatados? Na realidade, assim, o HIV, ele provoca, o nome AIDS, que é de SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, às vezes ele não tem um sintoma específico, às vezes ele vai lá e pega uma infecção pulmonar atípica, de algo que não pega em quem normalmente está saudável, vamos dizer assim, pegaria. Então, às vezes o diagnóstico é como se fosse secundário, a pessoa procura por uma outra contaminação ou por um excesso de, vamos dizer, imunidade baixa, né? Ela começa a ter resfriados, coisas estranhas com repetição, ou coisas que normalmente ela não tinha. Quando ela vai investigar, ela descobre. Ela tem uma pneumonia. Vai lá investigar, não é uma pneumonia típica, né? Tem algumas bactérias que são mais típicas da infecção. É uma coisa atípica, um vírus, algo atípico. Vai investigar, a pessoa tem. Então, normalmente, a não ser naquela pessoa que já sabe que corre risco, em algum momento fez algo que podia correr risco, a AIDS é diagnosticada de forma secundária, vamos dizer assim. A pessoa normalmente não procura... Né? Investigando outra coisa e ela entra como uma possibilidade ali nessa investigação. Né? Ou pré-natal, que é onde se faz ainda um grande número. É exame de rotina, HIV? O médico pode pedir sem autorização da paciente, doutor? Tem uma questão ética aí, né? A gente tenta pedir de todo mundo e para isso a gente pede autorização. Mas o ideal é que se peça autorização. Porque tem o tabu também envolvido, né? Porque o sífilis, gonorreia, HPV, aí quando se fala AIDS... Na realidade, nós temos vários problemas éticos em relação a fazer exame, algumas coisas que o paciente tem tem o poder sobre o seu corpo, né? Sim. Entendeu? Até para o tratamento, né, doutor? Até para o tratamento. Então, assim, a gente pode obrigar, vamos dizer assim, não é bem isso, mas fazer alguns exames quando a pessoa pode trazer um risco generalizado à comunidade, ou um risco de morte iminente para alguma outra pessoa. Então, isso nos faz eticamente a poder termos uma liberdade maior. Sim. Mas num exame de rotina, o ideal é que se faça. Então, a gente tenta orientar que a pessoa faça. Mas eu não posso pedir um exame se ela falar para mim, eu não quero fazer o exame. Doutor, então, estamos em época de carnaval, doenças sexualmente transmissíveis, vocês já viram, são muitas doenças. A maneira número 1 de se proteger... Camisinha. Não tem outro jeito. Camisinha é o grande remédio. Na realidade, o preservativo bem usado, né? Usado certinho,
ele é quase que o tratamento ideal para muitas coisas. Para muitas coisas. Doença venérea, gestação, indesejada, tudo, Sim. né? Preservativo, uma proteção. Preserva a saúde, né? E para tudo tem tratamento também, né, doutor? Os primeiros sintomas, para a gente encerrar, busque o médico. É assim, ó, viu que tem algo diferente num órgão genital, sentiu algum sintoma relacionado que a gente sabe que possa ser uma infecção, então corpo ruim, febre, alguma coisa, num período de alguns dias após a relação, com algumas pequenas, às vezes mínimas lesões no órgão genital, procura um médico para ser diagnosticado o quanto antes, para ser tratado o quanto antes. Por quê? Doença venérea maltratada pode levar a infertilidade, impotência sexual no homem, em casos mais graves, morte por infecção generalizada. Então é coisa séria. Dr. Laerte Bastos Júnior, o entrevistado de hoje.